Paz do Senhor. Agora são exatamente 1h da manhã. E eu venho trazer para vocês aqui a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 3, que nos fala a respeito do rei Nabucodonosor e da estátua de ouro que ele fez a respeito da imagem dele mesmo, a respeito dele, para que todo o povo daquela época o adorasse e o servisse. Mas havia 3 homens ali que rejeitaram isso: Sadraque, Mesaque, Abednego, e sujeitando somente ao Deus vivo, que é o que devemos fazer nesse mundo moderno de hoje aqui. Deixar a modernidade, e adorar somente ao Pai, ao Deus vivo, o Criador de tudo e de todas as coisas. O Deus Altíssimo, único, nos céus, na terra, no universo, no mar e tudo quanto neles há. O Senhor de tudo e nós. O Deus e Pai do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou ler para vocês aqui alguns versículos do capítulo 3, que assim nos diz a palavra do Senhor aqui no livro de Daniel. A estátua de ouro e a fornalha do fogo ardente. Então aqui no versos 11 ao 13 assim nos diz: E qualquer que não se prostrar e adorasse, qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não serve, nem adora a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que estes homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado e glorificado seja Deus, assim também na minha vida e na minha casa, e que seja nas suas também, que Deus venha falar aos seus corações a respeito dessa palavra. Pois bem, então assim eles disseram ao rei: Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Glória a Deus, aleluia. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no meio do seu exército que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego. Misericórdia, Deus. E ao mesmo tempo, aleluias e glória a Deus, porque veja o que Deus fez com esses homens, para a glória do santo nome dele. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Você imagina o orgulho deles de falar uma coisa dessa, a ignorância deles.
do lado espiritual. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos dos Deus vivos. Não teve quem reconhecer, não teve boca para ele, não teve outro jeito. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Então Sadraque, Mesaque, Abidnego, aliás, voltando aqui ao 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus vivo, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se. Olha só para você ver, o que chamou, mandou sair, saíram. E já foi ser o quê? Fazendo o quê? Se ajuntando aos sátrapas, aos prefeitos, aos governadores e aos conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum. Aleluias, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aos seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer do que servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Glória a Deus, aleluia. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Aí Nabucodonosor teve que reconhecer. E o que ele fez? Então aqui no verso 29 nos diz: por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego, seja despedaçado. As suas casas sejam feitas um montouro, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia, que era o reinado dele, de Nabucodonosor. O que eles fizeram? Não se entregaram a ele, não se renderam a ele, nem os deuses deles. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Aí aqui no Salmo 19, voltando aqui, vindo aqui no Salmo 19, ele nos fala aqui, ó, o Salmo 19, ele nos fala o seguinte: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Glória a Deus. Ele sabia o Deus que servia, que estava adorando. Já no Salmo 20, aí nos diz também que no Salmo 20, o seguinte, a palavra de Deus, para a glória de Deus. Amém? No Salmo 20, verso 7, uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glórias a Deus. Aí o que eu quero dizer para vocês a respeito disso, que está aqui na palavra do Deus Altíssimo? Que aqueles que confiaram, que esperaram, né, no rei Nabucodonosor, acreditando no poder do rei, como se o rei tivesse poder para poder ajudar, livrar eles de alguma coisa, tiveram grandes decepções. De igual modo, aqueles que foram lá, né, acatar a ordem do rei para poder atar
Sadraque, Mesaque e Abednego, com as próprias vestes deles, e lançaram na fornalha, porque antes de chegar na fornalha já morreram, só com calor. E no momento que eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, o Senhor Jesus já estava lá esperando eles. Portanto, Nabucodonosor ficou curioso, chegou para ver, porque os 3 homens dele tinham morrido, e se Sadraque, Mesaque e Abednego, depois de ter lançado na fornalha também, tivesse morrido, se eles tinham morrido, ele viu que não morreram. Em vez de ver 3, ele viu 4, que o próprio Senhor Jesus chegou lá para livrar eles. Como o fogo do Espírito Santo, né, o fogo que arde diante do trono da glória de Deus, é o mesmo que tem o poder, que o Espírito Santo de Deus tem o poder sobre ele, sobre nós, nos vem para nos guardar e nos proteger, nos livrar de todo mal, nos purificar de toda malícia, de toda mazéria, de todo pecado dessa terra, que é um fogo abrasador. O Senhor Jesus, né, que é a própria chama do Deus vivo, desceu ali, entrou naquela fornalha e engoliu aquele fogo teve que se render a ele, e não pôde fazer mal nenhum ao servo de Deus, porque ele estava glorificando o nome de Deus. E eles saíram dali glorificando mais ainda, portanto Deus honrou eles. Então assim eu quero dizer para vocês, que não se rende aos pecados dessa terra. É difícil, falar é muito fácil, eu também estou nessa mesma luta, que eu também sou carne, e eu estou falando para vocês, mas também eu estou ouvindo. Até peço vocês que estiverem ouvindo os vídeos aí, que estiverem vendo e ouvindo os vídeos que eu estou gravando, colocando aí no canal do YouTube, que vocês tenham graça e misericórdia de mim, orem por mim. Porque eu também tenho minhas fraquezas. Eu também sofro os ataques, as armadilhas de Satanás, para tentar me parar. Vocês acham que eu sou imbatível? Não, eu sou de carne e osso, igual vocês mesmos. Pele, carne e osso. E eu preciso de oração. Porque só a oração do Deus Altíssimo pode me livrar, como livrar vocês também das astúcias, das investidas de Satanás contra mim, contra nós, contra a nossa vida, contra a minha vida e a vida de vocês. Que nós venhamos, pela graça e a misericórdia de Deus, ter sabedoria para servir a Deus, buscar Ele em espírito e em verdade, ser verdadeiros servos de Deus, ser filhos capazes de andar na obediência de Deus, na obediência da palavra dEle, no temor e no tremor dEle e da palavra dEle, porque isso é que Ele quer. Que sejamos capazes, pela graça e a misericórdia de Deus, de sermos verdadeiros adoradores dEle, em espírito e em verdade, na beleza da santidade dEle, que possamos marchar nessa terra, né, ter a nossa caminhada, a nossa jornada abençoada, guardados e protegidos, né, pelos braços fortes, as mãos poderosas do Deus Altíssimo. Então eu quero finalizar aqui dizendo para vocês o seguinte: não se rende, sabe, às tribulações, os problemas, não, porque isso aí não vai parar, vai vir, porque não existe crente sem luta. Aquele que é crente, ele tem uma luta atrás da outra, ele vence uma hoje e amanhã tem outra, vai levantar outra, porque não existe crente sem luta. É o verdadeiro servo do Senhor, tem batalha, trava a batalha é travada o tempo todo, constantemente, mas Deus em todas lhe dá a vitória. Para quê? Para que nós possamos sempre estar, sabe, se achegando a Deus, se apegando a Ele, louvando, adorando, exaltando, glorificando, procurando fazer a obra dEle, ganhar almas para o reino dEle, para que sobre nossas cabeças venham ser colocadas brasas vivas do altar de Deus, para que possa nos conceder as nossas bênçãos, né, conceder as nossas petições, aquilo que a gente tem pedido a Ele. Mas porém, né, e para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, nós temos que andar diante da presença dEle com um coração puro e sincero, debaixo, sabe, da graça e da misericórdia dEle, e procurando, sabe, obedecer, ouvir a voz dEle, ser sensível à voz dEle, e andar na retidão e na obediência da palavra dEle, do Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, coberto por Ele, protegido por Ele, que Ele seja nosso escudo, e que nos conceda a vitória que precisamos. Então fica ciente disso. Quando Deus te conceder aquela bênção que você está pedindo, não pensa que acabou não, porque vai levantar outra luta.
Você enquanto viver nessa terra vai ter batalha travada, porque a nossa guerra é e será sempre contra os espíritos e as potestades que agem nas regiões celestiais, e o tempo todo se levanta contra nós. Mas só que Deus, pela graça e misericórdia dele, envia anjo a nosso respeito para nos guardar e nos proteger e nos conceder as bênçãos que temos pedido dele. Então que você seja abençoado, a família de vocês, na saúde, na vida financeira, na sentimental, espiritual, e principalmente naquilo que você tanto deseja. Que Deus conceda as petições do seu coração, que Ele te ouça, e que você passe a confiar em Deus, como confiou Sadraque, Mesaque e Abednego. Entrega, se lança por completo nas mãos de Deus, nos braços de Deus, e aguarda nele, na palavra dele, que você vai ver sobressair os desejos do seu coração e as promessas dele se cumprir na sua vida, na sua casa e na sua família, no nome santo de Jesus. Eu profetizo, pela graça e a misericórdia de Deus, se Deus tem um propósito comigo aqui nessa terra, que Ele te fale ao coração, que Ele te revele a palavra dele e que Ele te conceda as bênçãos que você tem pedido a Ele, no nome santo de Jesus. Então, seja abençoado, você, sua família, sua casa, independente da sua petição. Deus de que agrada a Deus, que Ele te conceda o desejo do seu coração e te trazendo vitória, que você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que assim Ele te abençoe, agora e para todos sempre, no nome santo de Jesus. Aguarda nele, espera nele, porque a vitória é sua. Amém? Glória a Deus. Fica na bênção no nome de Jesus.